Vamos falar mais um pouco de Covid-19, geografia, geoprocessamento. E o último vídeo que eu fiz fazem 14 dias e estava registrando aqui no John Hopkins 1.430.000 casos confirmados. Em 2 semanas saltou para 2.477.000, ou seja, quase 3 meses para chegar a 1,5 milhão e 2 semanas para saltar para 2 milhões. Infelizmente, aquele conceito da curva exponencial está bem nítido agora, está bem compreensível para aqueles que ainda não estavam entendendo. Eu quero falar de duas coisas. Uma é apresentar um artigo que eu encontrei mais uma vez, um estudo em Hong Kong, só que feito por outros autores, outro caso, e eu achei interessante porque ele traz algumas metodologias para a gente aplicar aqui na situação presente, né? É um estudo que trata a compreensão dos agrupamentos espaciais da SARS em Hong Kong, que ocorreu em 2003, uma epidemia de SARS. É um estudo geográfico, né, cartográfico. Eu trouxe aqui o abstract e eles aplicam um método cartográfico geoestatístico para analisar os padrões de disseminação da doença no surto que houve em 2003 em Hong Kong, usando o SIG. Um banco de dados com 1.755 pacientes com SARS confirmados no período de 15 de fevereiro a 22 de junho. O mapeamento elementar, quando eles colocam esse termo elementar, é porque eles mapearam os pontos no espaço ao longo do tempo, desde o início do surto até o declínio dele. E aplicou um método kernel para identificar os agrupamentos, ou seja, os hotspots ali. Em seguida, eles fizeram uma análise do tempo, né, para definir qual foi o período de início e depois a evolução, até o pico, depois o declínio. Esse início de uma epidemia é chamado de pródromo. E eles detectaram que levou 16 dias para essa fase ser concluída. E depois, a partir do 86º dia aqui, começa o declínio do surto. Dá um pico enorme e depois começa a cair. E eles fazem um parecer final dizendo que a integração da tecnologia GIS na vigilância epidemiológica pode oferecer um método importante para acompanhar em tempo real, rastrear a disseminação da doença no espaço, né, ou seja, o espalhamento dela. Então é um artigo que reforça de novo aquela ideia que eu tenho trazido aqui sobre a contribuição que nós da geografia podemos dar nesse momento. Vamos aqui ver um resumo aqui dos quadros do artigo. Então aqui tem um mapa que ele mostra os pontos, né, das infecções, como que vai, como que se distribui, onde tem as maiores ocorrências, né? Um mapa de figuras com geométricas centradas aqui no ponto de ocorrência. E aí aqui esse quadro que tem 12 pequenos mapas, eles estão mostrando aqui por semana, 12 semanas, como que foi essa evolução do espalhamento, fazendo uma análise kernel de densidade de pontos. Então dá para ver aqui que no começo, né, tá bem localizado, quase que não enxerga nessa escala aqui. E na terceira semana dá um salto bem rápido, né, e se mantém e vai aumentando até o declínio. Por fim, tem um mapa aqui que sintetiza
todo esse processo, né, mostrando aquelas regiões que foram mais afetadas. É um artigo bacana, assim, vale ler com calma, vale a pena ler ele com mais calma. Esse gráfico aqui mostra isso que eu falei, ó. O pródromo aqui, né, o comecinho, depois dá um salto e chega no pico da epidemia e o processo de declínio. E no pico chega aqui no dia 28 de março, né, sendo que começou no dia 18 de fevereiro. 3 de março está no topo. Esse começo é bem raso aqui e depois evolui rapidamente. Para concluir esse vídeo aqui, eu queria então dividir um pouco aqui o que eu estou observando na área que eu estou estudando. Eu tenho pontos dos casos confirmados até o dia 15 de fevereiro e a distribuição é essa aqui. Ó. Aqui é uma área urbana, só contextualizando, né? Uma área urbana que tem pouco mais de 300 mil habitantes, algo em torno disso, e é a cidade que polariza a região. Essa cidade aqui com 300 e tantos mil habitantes aí, ela polariza as cidades vizinhas na questão da saúde. Polariza, eu digo assim, é o centro regional de saúde, onde tem mais casos de Covid. E eu percebi que esses pontos eles estão um pouco concentrados aqui no centro. Se eu lanço outras síndromes gripais, algumas, nem todas que eu tenho registradas, eu selecionei algumas aleatoriamente só por um período curto, só para ver como que se dá a distribuição, dá para ver que não é tão concentrado, é mais aleatório o espalhamento. Então isso me ocorreu o seguinte, que essa concentração poderia ser melhor observada primeiramente aplicando essa análise kernel, como está no artigo deles. Então, para casos positivos, eu lancei um kernel com um raio de 500 metros, dá para ver essa concentração, e hotspot, 3 importantes, um quarto aqui, mais para o norte aqui. Se eu faço a mesma coisa para síndromes gripais, ó, é mais espalhado, tá vendo? Tem algum hotspot por conta da proximidade, mas a distribuição ocupa quase que toda a área da mancha urbana. Então, onde que a gente pode chegar com isso? Há uma hipótese, eu pensei. A hipótese é a seguinte, se nós estamos no pródromo, ou seja, no início da pandemia aqui na cidade, a origem dessa infecção, essas pessoas que foram infectadas seguem o padrão internacional, que seria elas pegaram isso no exterior ou em viagens em lugares no Brasil que estão registrando maiores infecções. Essa população tende a ser uma população de classe média alta. Então, para verificar isso, o que eu tenho aqui? Eu lancei a renda, um mapa de renda do Censo IBGE de 2010, mas apesar de ter 10 anos esses dados, mas os bairros, eles são bairros que estão aí consolidados há mais tempo, esses bairros do centro, então a classe que mora aí pouco variou, não houve empobrecimento do centro, coisa do tipo desses bairros, nesses 10 anos. Então, onde está azul, aqui nos polígonos, é a renda mais alta. Verde, renda alta também, começa a cair a renda quando vai para o tom vermelho, aqui passando pelo laranja. Então veja que os casos de Covid estão coincidindo, concentrando no azul e no verde. Tá vendo? Maior concentração, mesmo esse que está afastado aqui, caiu num polígono censitário de renda mais alta. Então a hipótese acho que se sustenta. Então é só para dividir isso aqui com vocês e continuamos ainda no enfrentamento aí, né, trazendo aí para o pessoal da epidemiologia uma informação que possa ser útil para eles tomarem decisão, e continuo incentivando você que
sabe trabalhar com geoprocessamento, a contribuir na sua região, na sua regional de saúde, na sua cidade, né? Vale a pena. O pessoal tem sinalizado, dado um retorno muito bacana para esse estudo aqui. Então é isso, gente.